Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. No ar, o estúdio COP30 hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o futuro do planeta: os povos originários, guardiões da floresta, detentores de saberes milenares e protagonistas na preservação da Amazônia. Eles têm um papel central nas discussões sobre clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Como garantir que suas vozes sejam ouvidas nas negociações internacionais? De que forma seus conhecimentos tradicionais podem se integrar às soluções globais para as mudanças climáticas? Você é nosso convidado. O estúdio COP30 está começando. A ação climática não é apenas um desafio científico, é, sobretudo, um desafio humano. Pensar em como o ser humano pode sobreviver diante de todas as mudanças impostas pelo aquecimento do planeta é um ponto-chave do debate. Nesse sentido, a sobrevivência dos povos originários é um dos temas a serem tratados durante a COP30. Por isso, eu vou convidar a ministra e você que está nos assistindo para acompanhar a nossa reportagem especial. Eles sempre estiveram aqui e não à toa são chamados povos originários. Por isso, a presença dos indígenas nas discussões da COP30 é tão necessária. Na quinta carta da presidência brasileira na COP, os povos indígenas são reconhecidos como protetores da biodiversidade mundial. É comprovado já cientificamente que no mundo inteiro, mais de 80% da biodiversidade do planeta estão em territórios indígenas ou de comunidades tradicionais, de comunidades locais. Então, esse reconhecimento ele precisa, para além do discurso político, sair do papel e ir para a prática, para a ação efetiva de proteção e mais reconhecimento desses territórios que fazem um enfrentamento milenar já contra as mudanças climáticas. 3.000 indígenas de todo o mundo são aguardados em Belém, no Pará, para a Conferência do Clima em novembro. A principal bandeira levantada por eles será justamente a proteção dos seus territórios. O movimento indígena brasileiro está levando como a principal demanda, dentre outras, mas a principal é que na COP os líderes globais, e no nosso caso no Brasil, seja reconhecido demarcação e proteção de território indígena como política efetiva para o enfrentamento das mudanças climáticas. Pelo menos 500 representantes de povos originários devem participar diretamente das negociações com líderes mundiais durante a realização da COP30. O Brasil quer bater recorde de público, superando números da COP21 em Paris e da COP28 em Dubai, quando o total de líderes indígenas não ultrapassou 350. Os indígenas também querem debater assuntos como justiça climática, soluções de baixo carbono e financiamento. Então essa, como a gente está chamando, uma COP da implementação e também na parte de adaptação, é muito importante que nós possamos ter financiamento. A gente precisa ter financiamento para a saúde, para a educação, a gente precisa ter financiamento para todos os setores, senão a gente não consegue implementar principalmente essa pauta do impacto das mudanças climáticas através de políticas públicas.
Então, quero já aproveitar, ministra, para agradecer a sua presença com a gente mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Karine. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, vamos começar comentando essa matéria aí da Graziele Bezerra. E aí eu já quero lhe perguntar como é que os povos indígenas influenciam nessa pauta climática. Então, a presença indígena nesses eventos globais, né, sobretudo na Conferência do Clima, vem aumentando gradativamente ano a ano. Né? E nos últimos 10 anos, não só tem aumentado a presença indígena, né, mas também uma participação mais efetiva tem garantido algumas conquistas. Por exemplo, né, em 2015, onde foi assinado o Acordo de Paris, esse acordo que é tão conhecido, famoso, né, que alguns líderes globais querem sair sempre, né, ficam ameaçando. Então, ali a gente conseguiu que o texto final, né, o resultado da COP21, que foi essa, garantisse o reconhecimento do conhecimento dos povos indígenas como uma das alternativas para enfrentar a crise climática. Então, de lá para cá, a gente tem conseguido construir uma plataforma, né, junto povos indígenas e comunidades locais, para fazer esse debate, como que os povos indígenas e comunidades locais contribuem para o enfrentamento dessa crise, né? Então, essa plataforma acontece todos os anos, naquele momento que se discute a preparação técnica para o texto final das COPs, né? Por exemplo, acontece em junho na Alemanha, em Bonn. E a gente tem conseguido levar ali as contribuições indígenas e trazer o tema de florestas, de territórios indígenas para esse debate. Porque já serão 30 COPs esse ano, né? Isso. E o tema de floresta, de territórios, ainda não tinha sido tão bem debatido como agora. Então, os povos indígenas têm garantido essa presença, essa incidência direta de trazer, né, a importância dos povos, do modo de vida dos povos, a relação com a natureza, o cuidado com os territórios indígenas, que comprovadamente são os mais protegidos, seja no Brasil ou no mundo. A presença indígena em si já garante, né, floresta em pé, biodiversidade protegida, água limpa, alimentação sem veneno. Tudo isso se soma, né, quando se trata de mitigação das mudanças climáticas. Com certeza. Uma outra coisa que me chama bastante atenção, ministra, ali na reportagem, é a quantidade de indígenas participando de uma COP, né? Na reportagem a gente falou aí que nas últimas COPs, mais ou menos 300 indígenas. Queria que a senhora nos dissesse qual é a expectativa agora. A gente teve a maior participação indígena na história das COPs em Dubai, na COP28. Tivemos ali pelo menos 350 indígenas do mundo, né? Naquele momento parecia muito, né? A maior delegação indígena. Mas depois a gente viu que essa presença ainda é muito incipiente, considerando outros setores que participam, né, de forma muito mais, assim, com maior quantidade. Então, nós estamos trabalhando para esta COP aqui do Brasil, uma COP que acontece na Amazônia, né? Justifica que seja a maior e melhor COP em participação e protagonismo indígena. Então, nós estamos aguardando em Belém pelo menos 3.000 indígenas do Brasil e do mundo, né? E considerando a Zona Azul, estamos pensando de ter um número de 1.000 indígenas, né, no total, para que a gente possa, aqui no Brasil, superar Dubai. Queria saber, ministra, quais são os principais desafios para a gente assegurar a participação de povos indígenas, não só nas COPs, mas em eventos internacionais? Realmente, assim, os desafios são imensos. Primeiro, que a participação nesses eventos globais, esses eventos das Nações Unidas, tem regras próprias, critérios próprios e tem limitação na participação. Então, para a gente participar diretamente na Zona Azul, que é o espaço oficial da COP, a gente precisa de um credenciamento, né? E esse credenciamento ele é bem limitado. Nós, povos indígenas, sempre participamos como observadores. Né? A gente vai como ONG ou a gente vai na lista do governo, a gente sempre conseguiu vagas, credenciamentos, né, pela lista oficial
junto ao Itamaraty, e agora não vai ser diferente, né? A gente está conseguindo também garantir esse credenciamento no Itamaraty, mas a própria UNFCCC, o Secretariado Executivo, né, da ONU, tem discutido a redução da participação da sociedade civil nesses espaços das conferências. E eu digo a redução geral, né? Então, isso é muito ruim, porque acaba limitando a participação das pessoas. Claro. E se as pessoas estão já diretamente impactadas com, né, as mudanças climáticas, é justo, né, que as pessoas possam participar, inclusive para estar trazendo as contribuições e participando aquilo que lhes afetam diretamente. E aí, durante as COPs, um dos temas centrais é a transição energética, né? E aí a gente traz o complemento, uma transição justa, que inclua as pessoas, que escute as pessoas, que considere, né, essas distintas realidades. Então, é justo que as pessoas estejam ali dizendo como estão sendo impactadas e como enxergam, né, essa mudança, como enxergam essa transição. Então, a gente tem falado muito, né, dessa transição justa. Então, esse é um dos desafios. O outro é a questão de orçamento mesmo, né, para você levar uma delegação. Tem muito custo. Quando esse evento vai acontecer, geralmente o país realmente aumenta muito os preços de hospedagem, né, todas as despesas aumentam, a alimentação. Então, é um custo muito alto para a gente levar uma delegação indígena com um número significativo de pessoas, né, para estar ali durante todo esse período, que é um período longo, né? As COPs geralmente duram 13 dias de evento, mas antes acontecem as preparatórias, acontecem as discussões prévias. No nosso caso, tem a reunião do Caucus Indígena, que é onde os indígenas do mundo inteiro se reúnem para discutir posicionamentos comuns, né, para fazer ali os consensos. A plataforma de povos e comunidades locais também se encontra previamente. Então, acaba sendo praticamente um mês, né? Então, essa questão de recursos também é um desafio muito grande, né, para a gente conseguir manter essa participação indígena efetiva nesses espaços. Sem dúvida, muitas questões envolvidas. Depois do intervalo, a gente continua essa conversa com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, sobre a COP30. É rápido, não sai daí. De volta com o Estúdio COP30, nessa entrevista com a ministra Sônia Guajajara sobre a participação dos povos indígenas, povos tradicionais, na COP30. Ministra, em todos os programas, a gente está convidando representantes da sociedade civil para participar da nossa conversa. A nossa primeira participação de hoje vem da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COEAB. Há mais de 30 anos, a entidade trabalha na articulação política e no fortalecimento das organizações indígenas por toda a Amazônia Brasileira, especialmente na demarcação de terras tradicionais. Vamos acompanhar. Como o Ministério dos Povos Indígenas pode contribuir com a solicitação dos povos indígenas em relação a que os países podem reconhecer a demarcação dos territórios indígenas como uma política climática. Bom, tocou num ponto que é um ponto-chave para os povos indígenas, né, ministra? Que é a demarcação de terras, né? Importante no Brasil e importante no mundo inteiro. E aí, como é que fica? A gente tem feito muito esse debate, tanto aqui no Brasil como, né, nos eventos internacionais que a gente participa, e a gente vê muito, né, a comunidade internacional apoiando, né, e sempre está junto com essa pauta da demarcação das terras indígenas, entendendo que é, sim, uma das medidas eficazes para enfrentar a crise climática, né? É lógico que a gente tem aí muitos desafios, correlação de força, né, que acabam impedindo ou fazendo com que esse processo demore ainda, né, muito mais para se concluir os processos demarcatórios.
Aqui o presidente Lula tem se engajado bastante, tem demonstrado esse compromisso para demarcar territórios indígenas. Em 2 anos, né, porque ainda no final do ano passado, a gente conseguiu superar os 10 anos anteriores em demarcação das terras indígenas, né? Até agora são 16 territórios indígenas já homologados no governo do presidente Lula, né, com essa participação direta do Ministério dos Povos Indígenas. E nós estamos trabalhando aqui, junto ao Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, para que a demarcação de terras indígenas entre, agora ainda nesta COP, como um anexo do documento da COP e no próximo ano entre já com esse reconhecimento, né, de ser uma política climática. Né? O territórios indígenas precisa ser reconhecido como uma das medidas de mitigação ao enfrentamento à crise climática. Então, estamos juntos, Toia, estamos nesse debate aqui junto para que a gente possa realmente conseguir esse reconhecimento do Brasil e dos líderes que compõem a Conferência do Clima. Tomara, né, ministra? Muito importante. Queria que a senhora dissesse para a gente como é que os conhecimentos ancestrais podem contribuir aí nas soluções para o clima no mundo. Acho que os conhecimentos, né, tradicionais dos povos indígenas contribuem já naturalmente com o modo de vida, né, que os povos indígenas exercem junto à natureza, né? Porque tudo que nós indígenas fazemos traz esse conhecimento do que a natureza oferece, seja para os medicamentos, né, as medicinas, a cultura, a alimentação. Né? Nós temos no Brasil uma média de 120 grupos de povos isolados, que vivem sem nenhum contato com outras pessoas, nem mesmo com os indígenas que estão no mesmo território. E eles estão lá, né? Estão lá e decidiram viver assim, então a gente busca a proteção dessas áreas que eles vivem, né, no entorno também, para que eles possam ter ali todos os recursos necessários para continuarem vivendo, né, e vivendo bem. Então, isso mostra como que o conhecimento dos povos indígenas, por si só, garante a vida, né, no planeta, a vida na Terra. Então, essa comprovação, né, da biodiversidade nos territórios indígenas ser a mais protegida do planeta, né? Onde está a floresta em pé, onde está as nascentes, né? A água limpa. Então, mostra que nós, povos indígenas, temos um uso responsável, sustentável, né? Que utiliza sem destruir, que não precisa desmatar, não precisa acabar com tudo para poder você ter ali o que precisa, né? Então, é muito mais fácil você valorizar, proteger, né, os modos de vida, o conhecimento ancestral, a bioeconomia que é gerada por esses povos, do que simplesmente você chegar e destruir tudo, né? Porque é exatamente a floresta viva, a biodiversidade viva é que garante a água limpa e tudo que a gente precisa para continuar vivendo. Sem dúvida. Eu queria até saber, ministra, os exemplos concretos aí, se a gente tem exemplos concretos de como essas práticas indígenas influenciam em políticas públicas na área ambiental. Olha, a gente tem aqui, né, no Brasil, uma grande conquista, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. Estamos trabalhando para a gente ter, inclusive como resultado da COP, recursos para implementar de forma suficiente essa política nos territórios indígenas. Que aí é isso, né? Você valorizar as iniciativas que os indígenas já praticam nos seus territórios. Né? Que é as roças, né? O plantio dos alimentos de forma diversificada. A gente não investe em monoculturas, né? E comprovadamente a agroecologia, a agrofloresta e esses alimentos diversificados contribuem, né, já significativamente para não emissão. Porque a gente está falando de emissões, mas também daquilo que está estocado, né? Porque o que provoca a mudança climática são as emissões dos gases, né? Que provocam o efeito estufa. Então, a gente, além de não emitir,
a gente ainda consegue tirar aqueles que foram emitidos com a floresta em pé. Sabe? Então, é um modo de vida. É só você considerar o jeito que os indígenas vivem, que já está, por si só, contribuindo significativamente, né? Que, aliás, é um jeito totalmente sustentável, né, ministra? A senhora mencionou a agrofloresta, que eu acho que é um bom exemplo disso, né? Os indígenas só trabalham dessa maneira e aí a gente já vê várias experiências pelo Brasil, por exemplo, com essas agroflorestas. Eu queria saber como é que os povos indígenas, se já há uma conversa entre as experiências indígenas e a ciência também nessa preservação do clima. Há uma troca aí entre cientistas e indígenas ou ainda não? Olha, eu acho que essa experiência tem conseguido avançar um pouco, né? Porque, como eu falei no início, a COP21, com o Acordo de Paris, ali reconheceu, né, o conhecimento indígena como um dos conhecimentos, né, para enfrentar a crise climática, mas também como um conhecimento que deve ser aliado ao conhecimento científico. E os cientistas já têm buscado muito, né, essa troca de saberes, esses diálogos. Alguns eventos têm acontecido já, né, com os cientistas. Eu participei agora na Espanha junto com um cientista, né, muito bom lá, que reconhece os saberes indígenas, né, para que eles possam também trazer, né, para a ciência esse complemento da sabedoria ancestral, né? E aí muita gente tem buscado essa visão dos povos indígenas quando fala, por exemplo, mudou as estações, mudou o período da chuva, mudou o período de plantar, qual é o período mais adequado para se plantar determinada semente, né? Quando ela nasce, quando ela incha ali e acaba não brotando. Então, os indígenas têm muito esses saberes que vêm mesmo do conhecimento próprio, né? E isso se soma muito, né? Se soma muito sobre as ervas, né? As plantas, para que serve, qual o princípio ativo que cada uma daquelas plantas tem, que, né, trata determinadas enfermidades. Então, isso tem realmente avançado bastante. Eu acho que com esses acordos internacionais, né, reconhecendo o conhecimento tradicional como científico, tende a aumentar cada vez mais. Eu gosto muito de ressaltar um ponto que a ministra Marina sempre traz para a gente, que ela sempre disse que antes a gente se preparava, né? A gente tentava se antecipar à mudança climática. E ela sempre disse que hoje a gente vive a emergência climática, né? Quero saber de que forma essa emergência climática toda que a gente vê aí, seca, enchentes, isso impacta, né, os povos indígenas. De que maneira isso tem impactado os povos indígenas, ministra? Olha, impacta no dia a dia, né, na vida indígena, porque a gente depende da água para fazer nossos rituais, né? Alguns rituais são praticados dentro da água e muitos riachos, igarapés, rios secam. Você não consegue mais ter, né, ali essa facilidade de praticar os rituais. Então, é um impacto direto na cultura, né, na própria identidade. Impacta na alimentação, quando a gente não consegue mais ter tudo o que precisa, né, no tempo certo, mesmo você plantando, você produzindo seus alimentos. Você nem sempre consegue garantir, né, que esses alimentos cresçam, deem frutos por conta da mudança do regime das chuvas, né? Então, impacta diretamente na segurança alimentar, impacta no deslocamento, quando acontecem essas grandes secas na Amazônia, por exemplo, os rios são os caminhos, né? São as estradas para o deslocamento desses indígenas para outras aldeias, para a cidade, dos pequenos para as escolas. E quando acontecem essas secas, eles ficam totalmente impossibilitados de circular, né? Então, o rio, né? Os rios para nós é água, é alimento, né? E é também o transporte. Então, é um impacto realmente assim, direto, diário, né? Na vida das pessoas. A importância do Ministério dos Povos Indígenas nesse apoio aí, nessa retaguarda, né, ministra, para apoiar esses povos diante dessas dificuldades aí, né? Não temos dúvida, né, que a criação do Ministério dos Povos Indígenas
traz aí, né, assim, um apoio significativo para essa construção das políticas públicas que considerem essas distintas realidades. Assim como, né, a gente consegue alcançar hoje lugares que antes a gente não alcançava somente, né, estando no movimento indígena ou falando enquanto liderança, porque hoje, com o Ministério, a gente consegue estar no centro, né, trazer a pauta indígena para a centralidade do debate público. E isso alcança muito mais gente, né? Com certeza. Olha, a gente vai para o intervalo, coisa rápida, e já voltamos a conversar sobre a participação dos povos indígenas na COP30 em Belém do Pará. Até já. De volta com o último bloco do Estúdio COP30. Hoje com a gente, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A gente abre esse último bloco com mais uma participação da sociedade civil. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o OPI, é uma organização civil sem fins lucrativos que representa e articula uma rede de indígenas e não indígenas. O OPI atua na promoção e na garantia de direitos desses povos. Vamos acompanhar. Considerando a importância dos territórios indígenas nesse contexto de mudanças climáticas, que expectativa os povos indígenas podem ter com relação aos resultados da COP? Opa, então vamos lá, ministra. Vamos falar das expectativas, então, para os resultados da COP. Bom, Elias, obrigada, né, pela tua participação. Olha, a gente vem trabalhando muito, né, para que territórios indígenas entre, né, como um dos resultados efetivos desta COP. Né, principalmente porque já está comprovado, né, o papel que os territórios indígenas exercem frente à crise climática, né, e segundo que nós precisamos desses territórios livres para os indígenas terem ali a sua identidade plena vivida no dia a dia, né? Então, demarcação de terra indígena segue sendo um dos temas, né, principais para os povos indígenas e para o Ministério dos Povos Indígenas, né? Seguimos aí na luta para avançar com a demarcação dessas terras. E esse evento, né, a Conferência do Clima, precisa reconhecer, né, o quanto que os territórios indígenas contribuem, né, significativamente para esse enfrentamento à crise climática, né? E nós esperamos muito que esse debate se amplie nesta COP, né? Aqui, com os ministérios envolvidos, a gente já tem feito seminários, já tiramos ali encaminhamentos. Estamos agora com um documento que apresenta essa proposta de território indígena como política climática para ser discutido no âmbito do SIM, que é o Conselho Interministerial de Mudança Climática, né? Já apresentamos esse documento lá, o SIM vai analisar e aí a gente espera muito que ele compreenda, né, essas contribuições que vêm desse debate do movimento indígena, né? E também já com esse respaldo do Ministério do Meio Ambiente, Relação Exterior, que já compreendeu, né, a importância de incluir territórios indígenas, né, como uma política climática. E aí a gente espera que até no próximo ano, porque não dá para incluir coisa nova, né? Quando vai chegando próximo, não dá mais para incluir coisa nova. Então a gente quer que territórios indígenas entrem na contribuição nacionalmente determinada, que é as NDCs que cada país apresenta, né? Entre no ano que vem, exatamente. Entre no ano que vem na nossa NDC do Brasil. Ministra, sendo essa COP em Belém, na Amazônia, como é que que simbolismo isso traz para essa COP? Olha, acho que primeiro para o povo que vem, né, as pessoas que virão, conhecer a Amazônia como ela é,
É uma Amazônia que tem pessoas, que tem culturas, que tem, né, muita diversidade e muita biodiversidade. E talvez tirar essa visão romântica que muita gente ainda tem, né? Que a Amazônia é aquele lugar que tem somente muita mata, floresta, bichos, animais, e que está lá totalmente intacta, né? Então, eu acho que essa COP na Amazônia precisa impactar as pessoas no sentido também de que essa Amazônia está precisando de muito cuidado, né? Ainda tem muitas invasões, né? Tem processos de exploração ilegal, né? Nos territórios indígenas, mas também em outras áreas públicas, né? Tem exploração ilegal de minérios, né? De garimpo, que acaba violentando a vida das pessoas, que acaba influenciando muito ali, né, nesta realidade. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que é uma Amazônia que precisa ser protegida, mas protegida com toda a sua gente, considerando os direitos humanos das pessoas. Ministra, a gente vê, a senhora sempre ressalta isso, que os povos indígenas são os guardiões da floresta, né? E eu gostaria de ouvi-la a respeito de como os povos indígenas têm se organizado aí pelo resto do mundo. Há uma interlocução entre os povos indígenas pelo mundo. No Brasil, a gente sabe, né? A gente tem um ministério dedicado aos povos indígenas, né? Que a senhora hoje comanda. E como é isso pelo mundo? O mundo está atrás do Brasil? Ou há países também que são avançados, né, ou discutem essa política indígena com mais força? Como é isso? Assim, são dinâmicas diferentes, né? Aqui no Brasil, certamente, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o Brasil sai na frente, porque traz, né, povos indígenas para a discussão direta, né, e para toda essa construção de políticas públicas, né? Nós estamos sentados à mesa, né? Nós temos um lugar à mesa. Sim. Agora, então isso faz muita diferença, né? A Venezuela tem o Ministério dos Povos Indígenas também, já muito antes de nós, né? Já há 18 anos a Venezuela tem o Ministério dos Povos Indígenas, é uma ministra mulher também, né? Mas nós temos alguns países que ainda negam o reconhecimento até dos povos indígenas, né, enquanto povos originários, né, enquanto direitos diferenciados. E a gente tem uma articulação muito boa internacional, né, que considera aí todos os continentes. Nós fazemos parte, enquanto indígenas do Brasil, da Aliança Global de Territórios Comunitários. Essa aliança global inclui Indonésia, a Bacia do Congo, América Central, a Bacia Amazônica, né? E nós aqui, Brasil, estamos como co-coordenação dessa aliança global, que tem uma incidência e influência direta nesses eventos internacionais, né? Aí nós temos aqui a Bacia Amazônica, que tem ali os 9 países, que também a gente faz parte, né? E o Caucus Indígena, que é o espaço no âmbito das conferências, tanto do clima quanto da biodiversidade, reúne ali uma representação das 7 regiões etnoculturais do mundo, considerando os continentes. E todas essas representações, né, têm o tempo, né, reuniões periódicas. Hoje, quando eu sair daqui, terei uma reunião da nossa comissão internacional, que foi criada no âmbito já da conferência da COP30, né, que aí a gente vai tratar ali dos temas globais. Como que a gente chega num evento como esse com uma posição unificada? E aí, certamente, a gente traz os temas, né, de territórios, considerando territórios terra, água, porque tem os indígenas que são também dos oceanos, das ilhas, né? Sim. Floresta, terra. Então, a gente traz esse debate do território, a gente traz esse debate da transição justa, né? E a gente traz também o debate do financiamento climático direto. Como povos indígenas podem acessar diretamente os financiamentos que são anunciados no âmbito da COP, né, para enfrentar a crise climática. Então, a gente consegue ter ali, né, uma representação boa, né, de indígenas do mundo para que a gente tenha esses, né, consensuadas essas proposições maiores.
Aliás, financiamento também é um ponto-chave nessa discussão e há quem defenda, inclusive, um financiamento específico para os povos indígenas, né, ministra? A senhora acha que a gente está avançando nessa discussão? Estamos, né? Enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós estamos como autores, junto com o Ministério do Meio Ambiente e MRE, discutindo um mecanismo financeiro, né, para o enfrentamento da crise climática e trazendo uma garantia do financiamento direto para povos indígenas. Então, nesse mecanismo do TFFF, que é Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ali vamos já deixar garantido 20% de tudo que cada país arrecadar, né, para povos indígenas e comunidades locais. Então, isso já está bem avançado, né? Ministra, quero aproveitar essa reta final aqui para pedir que a senhora deixe a sua mensagem aí para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar durante toda a COP. O que a senhora pode dizer, como é que a gente vai sair dessa COP? Olha, nós, enquanto brasileiros, brasileiras, né, e eu, enquanto indígena e da Amazônia, precisamos primeiro acreditar, apostar que esta COP será a COP da implementação. A COP que tenha resultados efetivos nos acordos assumidos pelos países, sobretudo pelos países ricos, né, compreenderem que precisam aportar recursos para os países em desenvolvimento para que a gente possa implementar ações concretas, né, que de fato venha não só mitigar, mas acabar com a crise climática. É isso. Acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer à ministra Sônia Guajajara pela nossa conversa de hoje. Eu quero desejar uma excelente COP para a senhora. Obrigada. É isso, e o Estúdio COP 30 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau! O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, boa tarde para você, seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Você vai ver nessa edição o discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula do Clima em Belém. Hoje é o segundo dia de debates. Brasil apresenta o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF,
A iniciativa propõe um novo mecanismo global de financiamento climático. E ainda nessa edição, você vai ver uma reportagem que detalha os principais pontos da PEC da Segurança Pública proposta pelo governo Lula. E a CPMI do INSS ouviu o ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que teve papel central na estrutura que gerou os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro. Eu sou Anderson Andrade e esse é o Jornal PT Brasil, que começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat no canal 1313, também pelo YouTube e na Rádio PT. E quem apresenta esse jornal em língua brasileira de sinais junto comigo são Lúcia e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário em nosso chat no YouTube. E a gente já abre essa edição falando de COP30. É isso aí, na manhã desta quinta-feira, ontem, o presidente Lula abriu a cúpula do clima, convocando líderes mundiais, sociedade civil e empresas a levarem a sério os alertas sobre as mudanças climáticas. Vamos conferir na reportagem de Carol Brito. Durante a plenária geral que abriu a cúpula, o presidente Lula destacou a importância simbólica e estratégica de realizar a conferência no coração da Amazônia, bioma que é referência mundial quando se fala em clima e preservação ambiental. Depois de mais de 30 anos da Rio 92, o mundo volta ao Brasil para discutir o futuro do planeta, agora em um território que representa a maior biodiversidade da Terra. Aqui vivem povos indígenas e comunidades tradicionais que enfrentam de forma direta os efeitos da crise climática. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. No discurso, o presidente ressaltou que 2025 marca 80 anos da ONU e 10 anos do Acordo de Paris e disse que o multilateralismo precisa ser fortalecido. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultado. A COP30 é resultado de um trabalho diplomático que o Brasil vem conduzindo no G20 e no BRICS, colocando o meio ambiente e economia na mesma mesa. Lula reforçou ainda a urgência de um modelo de desenvolvimento sustentável, que supere a dependência de combustíveis fósseis e que garanta recursos para a preservação, além do diálogo constante com a sociedade civil. Para avançar, será preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real.
As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recurso. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 grau na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O presidente encerrou sua fala afirmando que a preservação do meio ambiente está ligada à proteção das minorias pelo mundo. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e dividiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. E durante a cúpula de líderes em Belém, o presidente Lula apresentou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, uma das principais apostas do Brasil para a COP30. A iniciativa propõe um novo mecanismo global de financiamento climático capaz de remunerar países que mantêm suas florestas em pé. O fundo, administrado pelo Banco Mundial, funciona como um investimento. Os lucros retornam aos investidores e o excedente é destinado à conservação ambiental. Pelo menos 20% dos recursos serão direcionados a povos indígenas e comunidades locais. Até agora, o TFFF já soma 5 bilhões e 500 milhões de dólares em investimentos prometidos, com a Noruega anunciando o maior aporte individual de 3 bilhões de dólares, a França contribuindo com 500 milhões de euros e Portugal investindo 1 milhão de euros, sendo o primeiro país, fora o Brasil, a confirmar participação no fundo. A Alemanha também deve anunciar novos recursos nos próximos dias. O príncipe William, presente à cúpula, classificou o projeto como visionário, e líderes internacionais destacaram que a iniciativa coloca o Brasil na vanguarda da agenda climática global, ao criar incentivos econômicos diretos para quem preserva a floresta. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o Brasil desenvolveu um mecanismo capaz de chamar a atenção do mundo para o financiamento dos biomas tropicais e detalhou como vai funcionar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Você tem um aporte de capital de investidores que vão ser remunerados por uma taxa básica. Esses recursos vão ser emprestados, vão financiar projetos que vão ser definidos pelo seu comitê. E a diferença de taxa de juros, o spread, entre o que você paga para o investidor e o que você cobra do tomador, vai servir justamente de lastro para financiar o pagamento desses serviços ambientais. Envolve uma série de compromissos dos 73 países que mantêm florestas tropicais, uma série de vantagens para quem zera o desmatamento, penalidades, por assim dizer, ou uma diminuição do aporte quando a pessoa não cumpre com esse requisito, e um olhar muito atento para as comunidades locais que preservam o meio ambiente. Então, toda a atenção voltada para a economia local, para a sustentabilidade, todo esse cuidado. Pela primeira vez, numa COP, um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel, pode efetivamente significar um caminho para
motivar as pessoas em torno de uma causa tão nobre e tão necessária quanto essa. Haddad explicou ainda que, uma vez alcançados aportes em torno de 25 bilhões de dólares, a expectativa seguinte é alavancar investimentos privados 4 vezes superiores. A meta é que cada país participante possa receber até 4 dólares por hectare preservado, considerando o total de 1,1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos em 73 países em desenvolvimento. Nós imaginamos que nós tenhamos que chegar a alguma coisa entre 20 e 25 bilhões de dólares para formatar esse fundo em termos de valores públicos, né, de recursos públicos, para alavancar para cada $1 uns 4 dólares aproximadamente de recurso privado, para realmente criar uma remuneração para cada hectare de floresta tropical de pé, que faça sentido, que seja sustentável, que efetivamente vá ao encontro da ambição, né, das pessoas que estão ali preservando a floresta e de viabilizar economicamente essas regiões. E o presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira em Belém com o presidente da França, Emmanuel Macron, durante a cúpula de líderes da COP30. Os dois líderes reafirmaram o compromisso com o combate à mudança do clima e a proteção das florestas, destacando o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado pelo Brasil. Lula e Macron também trataram de cooperação em defesa, ciência e tecnologia e decidiram fortalecer a ação conjunta na fronteira entre Brasil e a Guiana Francesa para combater o narcotráfico, o corte ilegal de madeira e o garimpo. O presidente brasileiro também manifestou a expectativa de assinar o acordo Mercosul-União Europeia ainda neste ano, durante a presidência do Brasil no bloco. E autoridades de todo o mundo se reuniram na manhã desta sexta-feira, dia 7, para a tradicional foto de família da cúpula de líderes da COP30 em Belém, no Pará. No registro, o presidente Lula aparece ao centro, cercado por chefes de Estado, líderes internacionais e representantes de organismos globais. Na imagem também estão presentes o governador do Pará, Helder Barbalho, a ex-presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Chile, Gabriel Boric, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A foto foi registrada no início do segundo dia da cúpula, que antecipa as discussões da Conferência do Clima da ONU, marcada para acontecer a partir da próxima segunda-feira. E durante o Fórum de Líderes Locais da COP30 foi lançado o Fundo de Melhoria de Crédito para Ônibus Elétricos do Brasil. A iniciativa é inédita que promete transformar o transporte público e reduzir as emissões nas cidades brasileiras. A meta é mobilizar cerca de 80 milhões de euros para financiar a compra de ônibus elétricos e a instalação de infraestrutura de recarga em todo o país, com potencial de alcançar 450 milhões de euros em investimentos até 2030. O fundo visa facilitar o acesso ao crédito e estimular a substituição de frotas a diesel por veículos elétricos, contribuindo para cidades mais limpas e eficientes. E o presidente Lula discursou agora há pouco na sessão plenária sobre transição energética durante a cúpula do clima em Belém. Vamos ver um trecho do discurso do presidente. É fundamental combater todas as formas de pobreza energética. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. 660 milhões de pessoas dependem de lamparinas ou de geradores a diesel nas periferias das grandes cidades e nas comunidades rurais da América Latina, da África e da Ásia. 200 milhões de crianças frequentam escolas sem acesso à luz elétrica. Sem energia, também não há conexão digital, hospitais funcionando ou agricultura moderna. Sem equacionar a injustiça de dívidas externas impagáveis e sem abandonar condicionalidades que discriminam os países em desenvolvimento, andaremos em círculos. Um processo justo, ordenado e equitativo de afastamento dos combustíveis fósseis
demanda o acesso à tecnologia de financiamento para os países do sul global. Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento de iniciativas de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. E no próximo bloco, a gente fala sobre a CPMI do INSS, que ouviu nesta quinta-feira o ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, e uma reportagem que detalha os principais pontos da PEC da Segurança Pública proposta pelo governo Lula. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil e o ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, foi ouvido ontem na CPMI do INSS. Segundo as investigações, Lorenzoni teve papel central na estrutura que gerou os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS. A influência de Onyx começou ainda na transição entre os governos Temer e Bolsonaro, quando ele coordenou o gabinete de transição e indicou Leonardo Rolim para o grupo de trabalho de Previdência. Rolim se tornaria, em 2020, presidente do INSS, período em que houve aumento expressivo nos descontos associativos. Em julho de 2021, Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho e Previdência e colocou Onyx no comando. Sob sua gestão, entidades hoje investigadas tiveram acordos de cooperação técnica renovados ou firmados, apesar de pareceres técnicos contrários.
Uma delas, a Unibap, é acusada de movimentar cerca de 180 milhões de reais em operações irregulares. Vamos ver a participação dos parlamentares do PT na sessão da CPMI do INSS de ontem. Mas se o assunto é governo Bolsonaro que ele foi, houve sim morte de 700 mil brasileiros e brasileiras durante a pandemia, e foi por opção política, porque ali havia um negacionismo impressionante do governo Bolsonaro, negava a vacina, receitava cloroquina, vocês se lembram? Tome cloroquina, tossia, dizia que o pessoal podia sair para a rua que aquilo era uma gripezinha, isso tudo foi o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista da Constituição, desrespeito completo, vai ser preso, né? Não sabemos se é dia 13 ou 14, já tem aí uma aposta nas redes, se ele vai para Papuda dia 13 ou para Papuda dia 14. Porque tentou dar um golpe no Brasil, foi isso que o governo Bolsonaro fez. No que diz respeito à roubalheira do INSS, nada absolutamente foi feito durante o governo Bolsonaro, eu repito isso, nada absolutamente. O que se tentou fazer através de medida provisória, ela se encerrou terminando qualquer possibilidade de que o aposentado pudesse refazer se ele queria ou não continuar o seu desconto. Isso foi feito porque Jair Bolsonaro não vetou o que estava dentro de uma medida provisória que ele enviou, armando-se, portanto, tudo aquilo que possibilitou um aumento em massa de desconto de filiados. O senhor mesmo disse há pouco que tomou conhecimento de descontos indevidos à gestão anterior. Por que não mandou investigar? Aliás, quando o servidor do INSS foi ameaçado de morte, a Polícia Federal arquivou. O senhor ministro Moro recebeu o documento e não fez nada. Aliás, depois saiu do governo dizendo que aquele governo não era para investigar, não era sério, porque inclusive era para proteger a família envolvida com a milícia. Esse é um ex-ministro que disse textualmente, e os documentos são claros, Vossa Excelência confessou que vocês sabiam que tinha irregularidades no desconto. Pegue o vosso depoimento, se lembrar, há pouco. Mas não fizeram nada para combater. Presidente, eu não tenho dúvida alguma, sabe do quê? Sim. Que o governo anterior não tinha ética, não tinha responsabilidade, não tinha compromisso com a Constituição e deixou a roubalheira comer solta. Quem mandou investigar, parar os descontos foi o presidente Lula e devolveu, em respeito aos aposentados, o dinheiro roubado. Para o aposentado, para o pensionista que foi fraudado, lesado, roubado, só conta uma coisa. Quem é que interrompeu a fraude e quem é que devolveu o dinheiro? Não foi o governo Bolsonaro. Vocês assistiram 4 anos calados e foram mudando regras. Vocês prepararam a fraude, inclusive, para ela acontecer em 2023, 2024, 2025. Eu vou ler aqui, porque é importante todo mundo saber. A APB, 300 milhões roubados, celebrado na sua época, no seu período de ministro. A AMBEC, 400 milhões roubados, celebração da ACT na sua época, no seu governo. A BRAPS, que antes chamava ANAMPS, 5 milhões. A Sinab, 70 milhões. A Rian Brasil, 30 milhões. E aí, ministro, a gente precisa falar das doações eleitorais que você recebeu. Tá aqui o Felipe Macedo Lopes, o Golden Boy, 60 mil reais. Tá aqui o Everton Rosa, o dono da Facta, 25 mil reais. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, mas meu tempo não permite. Que providências, ministros, você tomou a partir do momento que você soube das doações? Vale lembrar, o decreto, ele escancarou o roubo não só dos aposentados, ele escancarou o roubo dos pensionistas. É grave, ministro, você não explicar as doações. Este decreto, assinado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, é que abriu a possibilidade de que empresas como a Amar Brasil Clube de Benefícios, como a Unibap, que havia trocado de nome 2 dias antes, passassem a fazer desconto. Estas empresas que conseguiram o ACT depois do decreto que o Onyx assinou, foram representadas pelo filho dele. O pai assina o decreto, a empresa contrata o filho e ganha um ACT. Entre elas, a Amar Brasil, a mesma coisa. Ela era um clube de benefício. Graças ao decreto assinado pelo Onyx, a Amar Brasil passou a ter direito a descontar de aposentados e aposentadas. Não podia. Eles mudaram o decreto para que os Golden Boys pudessem fazer ACT. Eles mudaram o decreto
para que entidades que até então não tinham direito de fazer as CTs pudessem ter direito a fazer as CTs. Essa é a Mar Brasil. E aí, por coincidência, a Mar Brasil, que o cara ficou rico do dia para a noite sem nunca ter trabalhado, vai ali na campanha eleitoral e deposita o dinheiro na conta do Onix. Por que razão a Mar Brasil, que até então era um clube de benefício de picaretas, que nunca trabalharam e agora estão aí de Ferrari, Lamborghini, Rolex, ficaram milionários do dia para a noite, centenas de milhões de reais, vai lá e bota o dinheiro na conta do ministro, que poucos dias antes tinha assinado o decreto que permitiu que eles ganhassem a CT, senhor presidente. E agora a gente muda de assunto para falar de segurança pública. Depois da operação policial desastrosa no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, o país voltou a discutir o modelo de segurança que vem sendo adotado. Diante desse cenário, o governo Lula recolocou em pauta a PEC da Segurança Pública, que pretende repensar e reestruturar a forma como o Brasil planeja e executa suas políticas de combate ao crime. Na reportagem de Jéssica Nascimento, você vai ver os principais pontos da PEC e o que ela pode mudar na área de segurança no país. Apresentada pelo governo Lula, a proposta dá status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que foi criado em 2018. Na prática, o que o governo quer é unir forças, integrar União, Estado e municípios para que a segurança pública seja planejada de forma coordenada, com foco na prevenção, na inteligência e na defesa da vida. Mas o que muda de fato na prática a PEC da Segurança Pública? Guardas municipais reconhecidas como parte do sistema. As guardas municipais passam a ser reconhecidas oficialmente pela Constituição como órgão de segurança pública. Elas ganham um poder de polícia, seguindo uma decisão do STF, e poderão atuar na segurança urbana, sem substituir as polícias civil e militar. Tudo sob controle externo do Ministério Público, garantindo transparência e respeito aos direitos humanos. Uma nova Polícia Viária Federal. A atual PRF muda de nome e passa a se chamar Polícia Viária Federal. A corporação vai ampliar a sua atuação. Além das rodovias, ela também será responsável pelas hidrovias e ferrovias. O objetivo é aumentar a presença do Estado e melhorar a coordenação entre os órgãos de segurança sem interferir nas funções da Polícia Judiciária. Polícia Federal com foco ambiental e no combate às milícias. A Polícia Federal terá papel ainda mais importante no combate a crimes ambientais, organizações criminosas e milícias privadas. A proposta reforça o compromisso do governo Lula com o combate à violência organizada e com a proteção do meio ambiente, tema central da atual gestão. Fundos com recursos garantidos e sem cortes. A PEC cria 2 novos instrumentos de financiamento: o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. Esses recursos serão destinados a projetos e ações em todo o país e, pela primeira vez, não poderão ser contingenciados. É uma forma de garantir que o dinheiro da segurança pública chegue onde precisa chegar, sem bloqueio nem atrasos. Participação da sociedade e mais controle. O governo também quer que a sociedade tenha voz. A proposta amplia a composição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, incluindo representantes da sociedade civil. Além disso, cria corregedorias e ouvidorias independentes, com autonomia para investigar irregularidades e promover mais confiança entre o cidadão e as forças de segurança. E aí, ficou tudo bem explicado, né? Pois é. A PEC da segurança chega no momento em que o Brasil pede respostas e o governo Lula aposta na coordenação, no diálogo e na valorização das instituições como caminho para reduzir a violência. O relatório deve ser apresentado no dia 4 de dezembro e o tema já movimenta o Congresso. Mais do que uma mudança de lei, o governo Lula apresenta uma mudança de visão: segurança pública como política de Estado e compromisso com a vida.
Agora sim, os 9 governadores do Consórcio Nordeste manifestaram apoio à PEC da Segurança Pública e ao projeto de lei antifacção. A manifestação foi registrada ontem pelo presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, durante a reunião da Câmara Temática de Segurança Pública do Consórcio com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E ainda sobre segurança pública, a CPI do crime organizado aprovou os convites para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o ministro da Defesa, José Múcio, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Luiz Correia. O diretor da PF e o diretor da ABIN serão ouvidos no dia 18 de novembro. A CPI aprovou ainda o convite para 11 governadores comparecerem às sessões. Foi aprovado ainda um requerimento que pede urgência na tramitação na Câmara dos Deputados de propostas legislativas sobre segurança pública aprovadas no Senado. Presidida pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a comissão foi instalada na terça-feira e tem 120 dias para produzir um diagnóstico sobre o crime organizado no Brasil e propor medidas para combater facções e milícias. A seguir, primeira turma do STF começa a julgar os recursos da defesa do ex-presidente Bolsonaro e outros 6 réus condenados por tentativa de golpe de Estado. Não sai daí porque o Jornal PT Brasil volta já. Mais de 24 milhões de brasileiros voltaram a ter o que comer. É tipo um Maracanã lotado saindo da fome diariamente. É muita coisa, né? São 3 refeições por dia: café, almoço e janta. Aí você para e pensa, é só um número? Não, não é não. É pai de família que nem eu, que nem você, voltando a botar comida na mesa com dignidade. Porque o Brasil é da comida na mesa. O Brasil é dos brasileiros. Vamos almoçar? Vamos! Governo Federal. Já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. E a primeira turma do STF começou a julgar nesta sexta-feira os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus condenados por tentativa de golpe de Estado, com os chamados embargos de declaração. A defesa dos condenados tenta diminuir as penas fixadas pelo Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, votou para negar os recursos e manteve a condenação de Bolsonaro e outros 5 réus. O julgamento ocorre de forma online e segue até a próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, caso não haja pedido de vista, que pode determinar mais tempo de análise dos recursos, ou pedido de destaque, que pode levar o caso para o plenário presencial. Os advogados também podem apresentar novos recursos neste período. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino também julgam os recursos. Já o ministro Luiz Fux, que deixou a primeira turma do STF após o julgamento em setembro, não formalizou pedido para julgar os recursos no núcleo crucial. E o Café PT de hoje apresentou uma entrevista com Patrícia Aticum Pancararé, vice-coordenadora geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, sobre as discussões do acampamento Terra Livre, que ocorre até amanhã em Salvador. Discutindo temas muito importantes esse ano, né, como a questão dos efeitos das mudanças climáticas aqui no nosso estado, os nossos impactos, tudo que tem acontecido dentro dos territórios indígenas, sobre a questão da lei do marco temporal, as consequências para nós, povos indígenas, mas também vamos estar discutindo o fortalecimento dos direitos da juventude, fortalecimento dos direitos das mulheres indígenas do nosso estado, alimentação sustentável. Vamos estar discutindo também tudo sobre as crises hídricas nas nossas comunidades e também, nesse momento, nós faremos desse momento um grande momento importante para estar discutindo outras políticas públicas de direito, que são saúde, educação, segurança pública, território, preservação ambiental, habitação rural, e tudo vai estar acontecendo nesse espaço que é o maior encontro político dos povos indígenas aqui do nosso estado da Bahia, que é o ATL, nessa 7ª edição.
Esse ano, a gente está trazendo território e clima, né? 2 direitos, uma luta, e esse que é o nosso tema desse ano, antecipando a COP30, para chamar atenção sobre as emergências, mas também chamar atenção sobre a demarcação dos nossos territórios. Para nós, povos indígenas, não há preservação ambiental, não há justiça climática sem demarcação dos nossos territórios. Nós somos a resposta. Todas as entrevistas do Café PT estão disponíveis no canal oficial do PT no YouTube. O Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta-feira às 9 da manhã, com reapresentações às terças e quintas, sempre no mesmo horário, aqui na TV PT. E no Café PT de segunda-feira, você vai ver uma entrevista com Saulo Dias, secretário de Meio Ambiente do PT. Vamos ver o convite do secretário. Olá, pessoal. Eu sou o Saulo Dias, sou secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Vou estar no Café PT falando sobre a COP, sobre esse grande evento que vai acontecer na Amazônia, aqui no Brasil. Fique ligado. A gente aproveita para falar sobre o TV Elas por Elas Formação desta quinta-feira, que exibe a terceira parte da conversa com Sinara Holanda, que é arquiteta e pesquisadora que constrói pontes entre mulheres, arquitetura e solidariedade. Um papo sobre como o olhar feminino transforma os espaços urbanos e fortalece comunidades. É hoje, às 4 da tarde, aqui na TV PT. Vamos falar agora sobre a agenda do presidente Lula. Pedir para a produção colocar na tela aí para você. Pela manhã, o presidente teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e agora à tarde, aí sim na tela, agora à tarde às 3 horas, Lula tem uma reunião bilateral com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Às 4 horas, o presidente participa da terceira sessão temática da mesa de líderes com tema referente aos 10 anos do Acordo de Paris. E assim a gente termina o Jornal PT Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero na segunda-feira, pontualmente, à 1 da tarde, aqui na TV PT. Tenha uma excelente semana, um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau. No programa de hoje você vai saber da vitória da APEUESP sobre a questão das faltas. Vai acompanhar os desafios da educação inclusiva e vai conhecer um projeto que valoriza a cultura afro-brasileira. Confira. No dia 4 de novembro, terça-feira, a professora Bebel comemorou na Assembleia Legislativa a vitória jurídica da APEUESP na questão das faltas e do estágio probatório. Nós estamos passando aí um período de muita pressão. Faltasse, não poderia contar, né, aí para o ingresso no estágio probatório. Então, o que a gente conseguiu? Nós conseguimos o quê? Faltas de efetivo exercício não podem ser consideradas para afetar negativamente a avaliação de desempenho no estágio probatório dos ingressantes. E ingressamos com recurso para que as notas do Saresp também não afetem os resultados, porque nós entendemos que são fatores externos aí ao estágio probatório. O estágio probatório é quando comprova a efetividade de um servidor público que passou pelo concurso público. Então, consideramos essa vitória como a anterior de não demitir professores que estavam nas salas de leituras e porque foi tirar a licença médica, acabou perdendo, deputado Reis, até o cargo, perdeu, no caso categoria O, perdeu o emprego. E nós fizemos reintegrar. Veio uma lista de 400 pessoas, nós comprovamos para o juiz, aliás, 400 profissionais da educação, e os profissionais da educação foram reintegrados graças à nossa ação. Saiba mais detalhes sobre a ação judicial lendo o Boletim Informa Urgente no portal da APEUESP. As escolas brasileiras precisam ser mais inclusivas, especialmente quando se trata de alunos com deficiência.
Mas quais são as maiores barreiras para que esse objetivo seja alcançado? Essa matéria traz algumas respostas. A APEUESP tem lutado por uma educação que seja realmente para todos, mas a precarização nas escolas públicas gera diversos tipos de obstáculos que podem perpetuar a exclusão de pessoas com deficiência. Segundo a professora e pesquisadora Carla Bianca, essa precarização impacta diretamente os profissionais da educação. Sem dúvida que a professora regente vai dizer que está sobrecarregada, ela tem um conjunto muito grande de estudantes, né, sob sua responsabilidade e sozinha. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa professora vai dizer: eu não aguento, né? Até gostaria de trabalhar melhor, mas não tenho condições. Seria melhor que essa estudante estivesse em outro lugar. E aí, esse aspecto é que precisa ser cuidado, porque a professora acaba deslocando a leitura do problema para deficiência da estudante e não para falta de apoio e estrutura da rede de ensino em que ela trabalha. Um aluno com deficiência muitas vezes precisa de uma atenção especial para atender suas necessidades. E é o trabalho de equipe entre professores e profissionais da educação especial que vai garantir que esse aluno aproveite inteiramente as aulas. Ter, de fato, a possibilidade de articulação do serviço do atendimento educacional especializado com a professora regente da sala comum faz toda a diferença para a efetivação, porque aí a professora não fica sozinha tendo que lidar com tudo e tem a possibilidade de trabalhar colaborativamente. Eu planejo com ela, eu reviso as atividades, eu penso a avaliação, eu penso todo um plano de acessibilidade na sala de aula comum. Para realmente garantir uma educação mais inclusiva, não basta apenas pensar na educação especial. É preciso resolver problemas mais básicos que afetam toda a rede escolar. Fica parecendo que só as questões específicas, né? Só professora especializada, só profissional de apoio escolar, ou só formação sobre educação especial resolve? Não. As questões substantivas da educação, que são boa remuneração, diminuição de estudantes em sala de aula e, sobretudo, né, a possibilidade de uma carreira para a professora da sala comum, isso impacta de maneira substantiva a educação especial também. Os professores e professoras da rede pública paulista sempre mostraram disposição em acolher alunos com deficiência, para que cada um deles desenvolva o seu potencial. É o que atesta Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil. São colocados como grandes vilões, né? Como se eles não quisessem, como se tivessem uma vontade, quando não é verdade isso. Né? Eu percebo a disponibilidade desses professores de entender, de poder acolher. Eles são um dos grupos mais interessados em receber esse público. Né? Eu defendo que tenha classe especial, com tudo preparado e, ao mesmo tempo, gradativamente vai inserindo. Porque eu estou negando. Eu estou negando que tem diferença, e tem diferença. Para eu chegar à igualdade, eu tenho que admitir que no ponto de partida tem diferença. E essa diferença ela vai se acentuar se a gente deixar da forma como está. Então é um debate a ser feito. Ou manter um especialista, mas muito bem preparado, que não pode ser qualquer um, não é para tapar buraco, dentro das salas de aulas, para que esse especialista ele faça o trabalho, né, junto com o professor regente, que tem um projeto pedagógico. Ah, mas custa. Bom, custa, mas eu não tenho aqui, eu vou ser bem clara, Ana Paula. O governador tirou 11 bi da educação dizendo que estava sobrando dinheiro, porque que não olhou para essa política que é de suma importância. Neste mês de novembro, marcado pelas reflexões sobre a consciência negra, o Educação na TV apresenta uma iniciativa que mostra a força da cultura afro-brasileira na educação. O projeto Batuquedum, da Zona Sul de São Paulo, transforma o ritmo do samba reggae em instrumento de aprendizado, cidadania e valorização das raízes africanas entre crianças e adolescentes. O projeto Batuquedum nasceu na comunidade do Jangadeiro, né, com a ideia do mestre Capetinha, que ele tem a avó dele, que ela fazia isso também lá na Bahia. Então ele trouxe para São Paulo para trazer para as crianças mudar a rotina de percussão, de música,
Então, é muito importante trazer isso para que eles cresçam e tenham uma formação legal, boa, que contribui lá na frente para a nossa comunidade. Por enquanto, em 3 territórios. Tem o Jardim Jangadeiro, o Jardim Guarujá e o Jardim Vera Cruz, que tem os espaços que atendem as crianças 120 por dia. Então, a gente tem bastante criança, que a gente faz artesanato, esporte, tem a percussão, tem a música, tem várias coisas que a gente contribui para o crescimento deles mesmo. O Batuquedum foi destaque na Semana da Educação da Alesp, integrando as atividades das oficinas e encerrando o evento promovido pela deputada professora Bebel. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. O apoio da professora Bebel, é muito importante, porque ele dá visibilidade, para a gente poder mostrar um pouco do que é feito. Não simplesmente sobre o carnaval de rua, que é um carnaval periférico, onde a gente realiza todas as nossas ações, mas também dentro dessas ações a gente consegue discutir pautas e temas importantes. E a gente também consegue trazer conscientização. Então, quando a gente tem esse apoio, como a gente teve da professora Bebel, é importante porque a gente consegue dar voz aonde, infelizmente, a gente às vezes não tem voz e aonde as oportunidades e as informações não chegam, que são nas periferias de São Paulo. Anote aí na sua agenda, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, será realizada a Flink Sampa, no Sesc Pompeia, na capital. Flink Sampa é a festa do conhecimento, literatura e cultura negra, organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares. É a 13ª edição do evento, que além de homenagear a cantora e compositora Alessi Brandão, traz lançamentos literários, saraus, mesas de debates sobre educação antirracista e a 10ª edição do Festival Afrominuto, com produções audiovisuais de alunos de todo o estado de São Paulo. Este é um dos eventos que marca o mês da consciência negra em São Paulo. A entrada é gratuita e as atrações são muitas. Aproveite! O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das novidades sobre a educação pública paulista pelo portal e pelas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.